Fala pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Vale Concurso. Professora Angélica do lado de cá, você aí se preparando, né, para a GCM de Manaus, é isso mesmo. Muito prazer, você que já me conhece, você que não me conhece. Sou Angélica, professora do Vale Concursos, tá? Trabalho aí com português, né? Redação, literatura, tudo aqui do Vale Concursos e estou com a nossa equipe aqui, sempre disponível, disposta a te ajudar da melhor maneira possível, beleza? Então seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal mais uma vez, fique à vontade. Não esqueça de apertar o sininho das notificações, viu? Pois é, e de estar inscrito aqui no canal do Vale Concurso também, tá? Para a gente poder visualizar conteúdos importantíssimos para esse certame aí, ao longo aqui da nossa trajetória de estudos, beleza? Então, tá bom, é isso aí, viu? Olha só, vamos já então, antes de entrar com o conteúdo de português, que é de extrema valia para você, extrema importância para você, uma passadinha aqui nesses dados do edital. Nós já sabemos que o edital foi publicado, né? Então é muito bom a gente relembrar coisas importantíssimas aqui do edital. Olha só, tem teste de aptidão física, tem redação, tem prova de títulos? Não. Idade, sem limite de idade. Bacana a gente visualizar isso aqui. Na verdade, porque às vezes a gente vai para um certame, vai fazer uma prova e a gente não visualizou nada, né? A gente mal sabe ali quando já vi muita gente perder inscrição por causa da data, né? De data de inscrição, até quando vai, até onde, né? Até quando vai a data, as inscrições, até quando vão rolar ali as inscrições. Então, eu já vi muita gente perdendo concurso por causa disso. Data de prova, geralmente todo mundo acerta, né? Todo mundo vai lá, já tá, data de prova é mais difícil, né? Mas enfim, já vi muita gente pecando em muitas coisas em razão de não prestar atenção no edital. Vale lembrar também o seguinte: toda atualização feita no certame, tá? Com relação às etapas, né? Prova e assim, data de prova, etapa do concurso, enfim. Se houver, né, toda atualização feita, a gente traz aqui nessa página da publicação do edital para você, viu? E conversa sobre possível mudança aqui. Beleza? Beleza, professora Angélica, então vamos lá. Você que está aqui comigo, quero te fazer um convite, tá? Você que ainda, né, não adquiriu o preparatório do Vale Concurso para esse certame, não pode perder a oportunidade, tá? Somos uma equipe, o Vale Concurso já se tornou especialista em concursos de guardas municipais. Estamos aqui também para te ajudar, tá? Então, nós temos aí todos os produtos que o Vale Concurso oferta para você. Beleza? Então, não deixe de estudar com a nossa equipe, não deixe de estudar com quem tem qualidade, competência no ensino, tá? Para de fato a sua aprovação ser garantida. É só clicar no link que se encontra aí aqui na descrição do nosso vídeo, tá? E adquirir, enfim, os produtos que o Vale Concurso oferta para você, beleza? Pois é, chegamos aqui então. O Vale Concurso tem o edital verticalizado. E nesse edital verticalizado, a gente tem uma prévia aqui, olha só, né, de matérias e questões. Vale muito a pena a gente passar por isso aqui também, te dar uma analisada aqui, né, recapitular, porque tem gente que vai fazer uma prova que às vezes não lembra, são quantas questões de história, são quantas questões de geografia, são quantas questões de fulano de tal, e vai assim, ó, daquele jeito, tá? Então, olha só, 10 questões nós temos aí de português, olha só, tá vendo? Que são de muita importância. Eu falo e sempre vou bater na tecla: português é diamante de prova de concurso público para você. Por que eu falo isso? Porque tem gente que come lá legislação, tem gente que come outras coisas e esquece, fala assim, não vou preocupar com português, não. Eu não tenho que preocupar com português, não. Sabe por quê? Porque português, eu vou assim mesmo, e seja feita a vontade de Deus, e aí dá ruim. E aí não é legal, e aí não é bem sucedido em prova. Então, já estou avisando, né? E sempre gosto de falar: português é diamante de prova para você, tá? É diamante de prova para você. Esteja preparado
preparada para visualizar de fato esse assunto, tá? Essa disciplina, todos os assuntos que nela acontecem, viu? Para que você de fato tenha precisão no seu estudo. Então, você tem aqui, são 60 questões de prova para você, e vai fazer aí a GCM de Manaus. Então, tem português, olha aí, ó, informática, 5 questões, Manaus, 5 questões, né? 5 aqui de ética e direitos humanos, 5 de direito constitucional, 5 de direito penal, olha aí, processo penal, enfim, todas as disciplinas e a quantidade de questão de cada uma delas aqui para você, tá? Então, nós temos aqui tudo direitinho, sendo muito bem visto para você. Então, você vai deixar de estudar? Não vai. Você vai associar direitinho, tá? Vai entender o assunto direitinho e vai associar e vai estudar de fato. Aí você vira para mim e fala assim, professora, como é que eu faço? Porque eu preciso entender que essas 10 questões de português, né? Como é que eu vou estudar isso aqui direitinho? Pois é, a prof vai trazer, né? Que eu trouxe aqui também para você o cronograma programático dentro do quesito língua portuguesa. Olha aí para você poder associar, tá? Olha direitinho aí. Nós vamos conversar sobre isso aqui agora para você poder entender juntamente comigo, tá? Beleza? Beleza. Então é só associar direitinho e observar. Olha só. Aqui dentro a gente tem todos esses assuntos que partem desde interpretação e compreensão de textos, olha só, até lá embaixo, onde nós temos aqui o quê? Onde nós temos aqui a redação oficial, tá? Então, olha só a quantidade de coisas que a gente tem aqui para a gente poder entender nesse certame. A gente vai sair aqui, ó, de compreensão, passa por tipologia, que está atrelado ao conteúdo de compreensão de texto. Aí a gente vê ortografia que caminha junto com acentuação gráfica, tá? Aí a gente vê o emprego das classes de palavras, que a gente tem nada aqui, 10 classes de palavras para associar. Olha só. Tá vendo? Mas eu já vou dizer para você aqui que pronome, olha só, verbo, olha aí, e conjunção são 3 classes importantíssimas para você, tá? Beleza. Aí a gente sai daqui e já vem para a crase, olha só. Tá? Essa colocação pronominal aqui, eu até passei por cima aqui. Você estuda lá no preparatório do Vale Concurso junto com o assunto pronome, tá? Pois é. E aí você vê, olha, se você estuda a oração, os termos dela, você tem aqui o período composto aqui dentro. Depois você vê pontuação, olha só, você passa por concordância, regência, analisa os pontos semânticos e fecha com redação oficial. Então, tá praticamente não, a gramática completa para você aqui. Olha só, tá para você poder estudar. Eu tenho certeza com você que quando você estuda com direcionamento, e por isso é muito importante você estudar com uma equipe direcionada, que quando você tem direcionamento, você é bem-sucedido, bem-sucedida em prova. Você só não é bem-sucedido, bem-sucedida se de fato você não tiver disciplina de estudo. Mas se você tiver, eu tenho certeza que você é bem-sucedido, bem-sucedida em razão de prova. Tá? Então, está aqui para você o que vem, né? O que vai acontecer em cenário de prova. Claro, as bancas examinadoras, né? Igual a vertente da banca examinadora, é uma banca que costuma cobrar praticamente tudo que ela trouxe ali como conteúdo programático. Às vezes tem 2 assuntos em uma única questão, 3 assuntos em uma única questão, mas costuma trazer de fato aquilo que coloca no conteúdo programático. Então, esteja preparado, preparada para ser bem-sucedido, bem-sucedida na GCM de Manaus. Beleza? Beleza, professora Angélica. Então, vamos lá então agora. Olha só. Continuando, hoje nós vamos fazer uma abordagem de 2 pontos muito importantes aqui, tá? Que é a sintaxe da oração e do período. Eu sei, tá? Tanto quanto você, que análise sintática sempre será, né, uma razão, peso de prova para você,
Sempre será, tá? Eu digo assim, para você não, desculpe-me, sempre será para o concurseiro, tá? Ou a concurseira aí. Sempre será peso de prova. Por que que eu falo que sempre será peso de prova? Porque assim, a análise sintática, ela trata de uma vertente onde uma coisa puxa a outra dentro do campo sintático, né? Então, dentro do campo sintático, um puxa o outro. Então, tende a ser mais complicado, tende a ser mais restrito, tá? Então, às vezes a gente olha assim e fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir, mas a gente consegue. A gente tem que ter um direcionamento preciso, a gente tem que ter uma coisa bacana. Então, o que que eu fiz aqui para você, tá? Nós vamos partir da ideia de que a gente não sabe nada de análise sintática. Aí eu acho engraçado quando eu falo isso, tem gente que fala comigo assim, professora, mas de fato eu não sei. Faz é graça. A pessoa de fato, eu não sei nada desse negócio. Pois é, então nós vamos partir do pressuposto que nós não sabemos nada de análise sintática, tá? E vamos tentar entender aqui juntos, pelo menos, a ideia básica. Porque eu sei que você vai adquirir o preparatório do Vale Concurso. Se você ainda não comprou, você vai comprar, tenho certeza. Mas aqui nós vamos tratar de uma explanação muito objetiva para ajudar você, porque eu falo que é uma soma de razões. Você adquire o preparatório do Vale Concursos, vem aqui, revisa o assunto. Ou você puxa aqui, vai lá e intensifica seus estudos. Então, assim, aqui de forma bem abrangente, de forma bem objetiva, nós vamos entender, né, a vertente da oração e do período composto, tá? Do período simples e do período composto. Então, vamos lá, olha só, vamos lá. Bonitinho pra gente aqui, deixa eu colocar aqui no outro slide. Pois é, olha só. O que que é sintaxe? Primeiro, né? A gente precisa entender, porque a gramática da língua portuguesa, ela tem essas duas partes aqui que são partes importantíssimas de prova. Morfologia, é uma parte importantíssima, e a outra é a análise sintática. Nós temos essas duas vertentes aqui, morfologia e sintaxe. Beleza, professora Angélica, ótimo isso aqui, ótimo, já entendi a pegada da coisa. Então, vamos entender que é a sintaxe, tá? Porque se subdivide aqui, essas duas partes são partes que pegam muito em cenário de prova, então nós vamos entender que o que é a sintaxe. Beleza. A sintaxe, ela vai fazer o quê? Ela vai organizar as palavras na frase. Olha só. A sintaxe faz isso. Ela organiza as palavras na frase. E aí, o que que ela faz? Ela busca ali, ela estuda ali a função das palavras, relacionando elas, as bonitinhas, dentro de um contexto. Então, quando ela entende a função das palavras e relaciona essas palavras no contexto ali, entre termos ali, ela está sendo validada como análise sintática, tá vendo? E aqui nós temos o seguinte, nós temos sintaxe da oração e sintaxe do período, que é justamente o que você viu aqui, ó, sintaxe da oração, sintaxe do período, tá vendo? Então, nós temos essas duas vertentes. Quando você estuda a sintaxe da oração, você estuda o cenário, tá considerado aqui, ó, período, olha só, período simples, olha aí, tá vendo? Quando você estuda a sintaxe da oração. E quando você estuda a sintaxe do período, você entende a vertente do período, olha só, composto, olha aí. Então, você tem todas essas duas ideias, essas pegadas aqui dentro, tá? Então, eu fiz aqui uma abordagem para você do que é a análise sintática, né, da sintaxe em si, o que que ela estuda e a subdivisão dela ali, tá? Basicamente, né? Basicamente. Claro que aqui dentro da sintaxe você também vai ver concordância, você vai ver regência, você vai ver crase, mas enfim, tratando das orações, né, da oração ou das orações, você tem essas duas vertentes aqui, sendo muito bem explícitas para você, ok? Beleza, professora? Vamos continuar aqui então agora, olha só. Tratando então aqui, olha, da sintaxe da oração, onde nós vamos visualizar isso aqui, que é o período simples, a gente entende, em primeiro momento, os termos essenciais da oração. Esses termos essenciais aqui são muito importantes. Na verdade, nós temos os termos essenciais,
nós temos os termos integrantes e temos os termos acessórios da oração, tá? Nós temos essa vertente dentro do período simples, tá? Da sintaxe da oração. Beleza? Porque a oração, né, ela compõe um período simples ou um período composto. Então, estudando ali a sintaxe da oração, a gente visualiza aqui os termos essenciais dela, os termos integrantes dela e os termos acessórios dela, tá? Beleza. Entendendo aqui agora os termos essenciais, a gente entende que eles são o quê? A base da oração. Olha só, os termos essenciais são a base da oração. A oração precisa ter termos essenciais. Quais são esses termos essenciais? Sujeito e predicado. Olha só. Então, Angélica, eu posso entender, professora, que quando eu visualizo essa pegada dos termos essenciais, eu posso então saber que termos essenciais são sujeito e predicado, certinho? Certinho. Agora vamos lá, vamos lá. O sujeito, ele é um termo essencial que nem sempre ele vai aparecer no contexto, mas quando ele aparece, ele é um termo essencial. Agora, o predicado, de fato, é essencial, porque ele está em todas as situações de oração. Beleza? Então, ok, só para você poder entender. Fechou? Fechou. Então, agora vamos lá. Como a gente sabe que o sujeito é um termo essencial e é aquele quem pratica ou sofre uma ação, nós temos aqui todos os tipos de sujeito que são situações de prova para você. Lembrando, essas classificações são as classificações básicas do sujeito, né? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Quando você adquire o preparatório do Vale Concurso para GCM de Manaus, você não estuda só esses sujeitos, tá? Você estuda outros sujeitos também. Sujeito a agente, sujeito paciente, sujeito a agente paciente junto, tá? Também aqui nessa pegada. Mas o básico do básico que, né, você precisa levar para a prova são essas classificações aqui. São todas essas classificações aí, tá? Beleza, o que é um sujeito simples, professora? É aquele que tem apenas um núcleo, olha só. O que é um sujeito composto, professora? É aquele que tem mais de um núcleo. Olha aí, tá vendo? Ah, tá. O que é um sujeito oculto? É aquele que brinca de pique-esconde com você. Escondido onde? Atrás do verbo, tá? O que é um sujeito indeterminado, professora Angélica? É aquele que você não consegue. Você sabe que existe um sujeito ali, mas você não consegue saber quem é. O que é o sujeito inexistente? Qual que é o sujeito inexistente? É aquele que não existe de jeito nenhum dentro do contexto, tá? Então, assim, é muito bom quando você estuda esses sujeitos bonitinhos, igual nós temos na plataforma do Vale Concursos, né? Tudo trazido ali com todas as pegadinhas, entendendo os tipos de sujeito direitinho, para você não errar de jeito nenhum. Por exemplo, olha só, aqui desses 3, 4, 5 sujeitos aqui, olha só, esses 3 aqui, ó, oculto, indeterminado e inexistente, são as 3 bombas de prova. Então, sujeito oculto, já anota aí no seu material que você estiver escrevendo aí, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, 3 bombas de prova. Esses aqui, sim, de fato, eu tenho que ter conhecimento mesmo deles, porque são as maiores pegadinhas de prova para mim, tá? Então, primeiro, porque o oculto e o indeterminado muito se parecem, né? Só se parece, mas não tem nada a ver. E o inexistente também tem a sua particularidade, tá? Então, preste atenção, muito cuidado aí com o que você está visualizando, tá? Para você não errar de jeito nenhum aí, não. Beleza? Beleza, professora Angélica? Então, vamos continuar. Saímos do sujeito, entendemos ali a pegada do sujeito, a gente vai agora para quem? Para o predicado. O que é o predicado? A gente viu aqui, olha, o predicado, olha ali, é o que se declara acerca do sujeito. Então, uma vez que você identificou o sujeito ali, que seja no início, que seja no meio ou que seja no final do contexto, todo o resto do contexto é considerado o quê? Predicado.
Porque predicado é toda declaração que você vê, que você visualiza acerca do sujeito, tá? Então, isso é o predicado. Aí, o que que acontece? Vou colocar na tela para você. Olha só. Existem 3 tipos de predicado. Existem 3. Existe o predicado verbal, existe o predicado nominal e existe o predicado verbo nominal. Olha só. De forma bem sintetizada para você, lá ia falar de forma bem sintática, de forma bem sintetizada para você. Quando você tem um predicado verbal, né, que você isolou o sujeito ali, ficou só o predicado dentro do contexto, você vai ver lá dentro dele um verbo que indica ação sozinho ou seguido de um complemento daquele verbo. Olha só. Então, quando você tem um verbo dentro do predicado, que ele exprime ação, e ele está sozinho, ou seguido de um complemento, que complementos que podem ser esses, professor? Objeto direto ou indireto. Aí você viu um predicado o quê? Verbal. Nossa, professora, que delícia de entendimento. Aham, pois é. Professora, eu não entendi não. Pois é, olha só. A família, vou colocar aqui, olha só. A família chamou, ó, o médico. Olha aí. Chamou. Verbo que indica ação. Ele está sozinho? Não, mas ele está seguido de um objeto direto. Chamou quem? O médico. Objeto direto. Então, eu tenho aqui, nesse contexto todo aqui, o quê? Um predicado verbal. Ficou bem rabiscado, mas eu acho que você conseguiu entender. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora, olha o que é um predicado nominal. Sintaticamente, de forma mais objetiva possível, transmitindo conhecimento para você. Quando você tem um predicado nominal agora, você tem que ter um verbo de ligação dentro desse predicado e depois dele uma característica do sujeito, uma palavra que funciona como característica e que se refere ao sujeito aqui, tá? Preste atenção agora. A Angélica, eu não sei o que é um verbo de ligação. Um verbo de ligação é um verbo que exprime estado permanente ou provisório de alguma coisa ou de alguém. Por exemplo, eu vou colocar aqui para você aqui, ó. Olha só, vou citar um exemplo aqui, ó. Angélica, olha só, presta atenção. Está feliz. Quando eu falo que ela está, isso aqui é um verbo de ligação. Ó, olha só. Por quê? Porque está indicando um estado provisório da Angélica. Eu não falei que a Angélica é feliz, que é um estado permanente, ela é feliz a vida toda, falando que ela está feliz. Então, está indicando um estado provisório dela. Se eu falo que a Angélica é feliz, né? Aqui, ó. Eu também tenho um verbo de ligação, onde eu tenho um estado permanente da Angélica. Olha só. Então, verbos que indicam estado provisório ou permanente são considerados o quê? Verbos de ligação. Olha só. E geralmente os verbos que acontecem são os verbos ser ou estar. Olha só, tá? Beleza. Então, se eu tive um verbo de ligação dentro do contexto, beleza. E depois dele aqui, eu tive uma palavra que indica característica, feliz é uma característica de alguém. Beleza? Então, o que que é esse predicado todo aqui? Predicado nominal. Olha só. Tá vendo? Porque eu tive essa situação de ter um verbo que indica estado permanente ou provisório, que é um verbo de ligação, e depois dele uma característica. Ok? Ok. Agora é o seguinte. Predicado verbo nominal. Como que eu vou entender, Angélica, esse predicado verbo nominal, professora? No predicado verbo nominal, tem que ter um verbo que indica a ação e não um verbo de ligação, ó. Um verbo que indica a ação, igual esse aqui, ó, chamou, tá vendo? Indicou a ação. Tem que ter um verbo que indica ação e depois dele uma característica. Cuidado com a diferença do nominal para o verbo nominal.
Porque o verbo aqui tem que indicar ação. Aqui em cima ele é de ligação. Tá vendo? E depois uma característica. Por exemplo, olha, João chegou feliz. Chegou. É um verbo que, é um verbo que exprime estado permanente ou provisório? Não. É um verbo que indica ação. Beleza. Depois dele, o que que veio? Uma característica. Ah, mas o verbo aqui indica o quê? Uma ação. Beleza. Então, isso aqui tudo é o quê? Um predicado, verbo nominal. Viu como é que é importante a gente ter a ideia desse predicado, verbo nominal, das classificações do predicado para a gente poder entender? Sim, claro que nós estamos aqui, como eu disse para vocês, fazendo uma abordagem bem objetiva da sintaxe da oração e da sintaxe do período, tá? Para você poder entender, beleza? Beleza. Então vamos agora o seguinte, olha só, vamos agora continuar aqui então, olha. Termos integrantes da oração agora. O que que eles fazem? Eles completam o sentido, né? Dos contextos. Eles completam o sentido, né? Dos termos essenciais. Olha aí. Então, olha o que que acontece aqui. Os principais termos integrantes das orações são objeto direto, olha só, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. São os termos integrantes, são os termos que completam o sentido e, ó, faz falta, olha só, dentro, olha aí, do contexto, olha só. Então, olha que situação bacana, tá? Então, termos integrantes, raciocina comigo, são termos que completam o sentido da oração e fazem falta dentro do contexto. Se eles não existirem ali, o contexto fica sem sentido. Eles fazem falta ali dentro do contexto, tá? Então, preste atenção. Objeto direto, geralmente é aquele complemento que completa o verbo sem preposição. Objeto indireto, preposição sempre. Complemento nominal é um complemento que sempre tem que vir com preposição também. Olha só que completa um nome dentro do contexto, tá? E o agente da passiva é aquele termo que vai aparecer após, olha só, uma locução verbal. Olha aí, tá vendo? Depois, nós vamos ver isso tudo aqui lá na plataforma do Vale Concurso. Você também visualiza, porque tem gente que fala assim, ah, professora, cadê o exemplo? Pois é, a gente está aqui entendendo de uma forma bem abrangente para vocês poderem visualizar, tá? Claro, quando você está lá na plataforma, tem tudo muito bem explícito para vocês. Eu acho que eu deixei vocês curiosos aí do outro lado, né? Quem não adquiriu, adquiriu o preparatório do Vale Concurso e entender isso tudo de forma bacana, tá? Ah, Angélica, mas você explica, professora, achando que a gente aqui sabe tudo do outro lado. Não, eu estou trazendo um esboço do assunto para você, tá vendo? Para você poder entender. Então, é isso aí. Você tem que ter essas ideias básicas, né? Esse esboço básico do assunto. Ah, você teve dúvida aqui? O que você vai fazer? Você vai lá na plataforma do Vale Concurso, vai estudar esse assunto lá, vai vir aqui, vai revisar. Porque aqui tá de forma sintetizada para você, entendeu? Para poder te auxiliar, tá? Ok. Aí, beleza, olha só. Se o verbo pede algo, esse algo é o quê? Um complemento. Então, você tem ó, objeto direto como complemento, objeto indireto como complemento do verbo. Se você tem um nome que pediu complemento, né? Você tem ali um complemento nominal. Se não pediu complemento, você tem um agente da passiva, que ele vem após uma locução verbal. Olha só, tá vendo? Então, muito cuidado com esse esboço, com esse esquema que a professora Jack está trazendo para você aqui, tá? Que ele é muito importante para você, beleza? Beleza, é o que eu falei. Vai lá na plataforma, adquire o preparatório, estuda lá, vem aqui e revisa. Porque isso aqui é o quê? Isso aqui, esse encontro na plataforma do Vale Concurso, nada mais é que o seguinte. Você, é o que eu falei, você visualiza aqui como um resumo do que você entendeu lá na plataforma. Entendeu? Você vem aqui fazendo aquela segunda parte, que é a parte de revisar o que você aprendeu na plataforma.
entendeu? Que você estudou na plataforma do Vale Concurso, ok? E você que não, né, adquiriu o nosso preparatório ainda, se não, né, tiver a condição de adquirir, você vai estudar esse assunto em um material que você tem e vai vir aqui, vai fazer essa revisão comigo, beleza? Ok, vamos lá então, olha só. Termos acessórios agora. O que os termos acessórios da oração fazem? Detalham a informação. Não é à toa que eles são considerados o que mesmo? Acessórios, olha só. São termos acessórios, olha aí. Primeiro termo acessório de uma oração, adjunto, adnominal, olha só. Segundo termo acessório de uma oração, adjunto, adverbial. Terceiro termo acessório de uma oração, o aposto. E por último, o vocativo. De forma bem resumida e esboçada, eu trouxe para você. Adjunto adnominal, junto de um nome. Geralmente esse nome aqui vai ser o quê? Um substantivo. Olha só. O adjunto adverbial é um advérbio. O aposto, ele exprime o quê? Uma característica. Sempre vai acontecer entre vírgulas, tá? E uma característica de um termo anterior, tá? Beleza. E o vocativo sempre indica chamamento. Olha só, tivemos um esboço. Agora, os termos acessórios da oração que detalham a informação da oração não são obrigatórios nela, porque o nome diz termos acessórios, mas eles fazem o quê? Enriquecem a oração. Então, olha como que é importante, né? Olha como que é interessante a gente entender isso. Os termos acessórios, eles detalham, né, a oração. Mas, e todos eles seguem aí, é assim? Pois é, como resumo para você. Mas o que acontece? Eles não são obrigatórios, tá vendo? A oração não perde tamanho, sentido sem eles. É diferente dos termos integrantes. Esses fazem falta. Os acessórios não fazem falta, não. Fechou? Fechou. Agora, nós passamos ali pelo cenário, né, do período simples e chegamos aqui nos tipos de oração, que aqui agora a gente vai para a análise do período composto, que é aquela sintaxe da oração, tá? Então, aqui agora nós vamos estudar a segunda parte da da análise sintática, que é o período composto, tá? Beleza. Nesse período composto, nós vamos ver que nós temos aqui dentro do período composto 3 tipos de orações. Olha só. Dentro do período composto, né? Quer dizer, antes de chegar nesse período composto aqui, existem 3 tipos de orações. Existe a oração absoluta, que dentro dela aparece apenas um verbo, que é onde nós estudamos anteriormente aqui os termos da oração. Olha só. Todos aqueles termos que a gente viu aqui antes, ó. Termo acessório, termo integrante, termo essencial. Todos esses termos aparecem aqui, ó. Olha só, dentro da oração absoluta, que é como se fosse o período simples. Agora, aqui no período composto, nós vamos entender que esse período composto, dentro dele existem orações coordenadas e orações subordinadas, ou seja, período composto por coordenação, período composto por subordinação, tá? Então, ótimo isso aqui para você. As orações coordenadas, dentro do período composto por coordenação, as orações coordenadas são aquelas independentes uma da outra. Já as orações subordinadas são orações que são dependentes uma da outra. Tá vendo? Então, dentro do período composto por subordinação, existem 2 tipos de oração, tá? A oração coordenada e a oração subordinada. Fechou? Fechou, professora Angélica? Agora vamos entender como isso acontece, tá? Vamos associar como isso acontece aqui. Bom, quando a gente tem orações coordenadas, olha só, quando a gente tem orações coordenadas, a gente tem orações, preste atenção, que ninguém depende de ninguém.
porque o período é composto por coordenação. Então, as orações aqui dentro são como eu coloquei ali, sem dependência, né? Ou seja, independentes uma da outra. Olha só. Então, você tem aqui o quê? Um período composto por coordenação. Dentro desse período composto por coordenação, você tem aqui dois tipos de orações: orações assindéticas, que são as orações sem conectivo, ou seja, sem conjunções, e as orações sindéticas, que são aquelas que têm que vir introduzidas por conjunções, ou seja, por conectivos. Aí você tem aqui, né? Sindética aditiva, onde a principal conjunção é a conjunção e. Sindética adversativa, onde a principal conjunção é a conjunção mas. Sindética adversativa, onde a principal conjunção é a conjunção ou. Conclusiva, onde você tem aí conjunção logo, e a explicativa, onde você tem a conjunção por quê. Tá vendo como é que é? Então, você entendeu aqui, o que você entendeu aqui? O período composto por coordenação. Então, dentro do período composto por coordenação, você tem todo esse esboço que você tá vendo aqui. Tá vendo? Que as orações são coordenadas, uma não depende da outra, que existem dois tipos de orações aqui dentro, a assindética e a oração sindética, assindética e sindética. Que a assindética não vem com conectivo, mas a oração sindética, sim, tem que ter conectivo nela. Olha só, tá vendo? E aqui eu trouxe os principais, né? Um principal aí dentro de cada classificação, tá? Então, é muito importante você visualizar isso. E é sempre bom lembrar, sempre, 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 sempre. Não deixa de adquirir o preparatório do Vale Concursos. Estamos aqui para e por você, tá? Para e pela sua aprovação, tá? Então, olha só, estamos aqui por você, pela sua aprovação, pela sua mudança de vida, tá? Tudo direitinho, viu? Para você poder entender, eu tô aqui. Estamos para e por você, o iPhone, para quem? Olha só, tá aqui estudando também, tá até perguntando, para quem? Para você e por você, né? Para a sua aprovação e pela sua aprovação. Então, não deixe de adquirir os produtos que o Vale Concursos oferta para você que está se preparando para a GCM de Manaus. Beleza? Beleza, professora, vamos continuar então. Olha só aqui agora, ó, vamos lá. Olha aqui. Orações subordinadas substantivo agora. Agora nós saímos, da parte da coordenação. Estamos aqui no período composto por subordinação agora. Na subordinação, olha só, nós entendemos aqui que as orações dependem uma da outra. Dependem uma da outra, né? E aqui as orações, elas se subdividem, né? Existe aqui a oração principal e a oração subordinada, dentro do período composto por subordinação. A primeira oração subordinada que a gente vai entender é a subordinada substantiva. Olha só, primeira oração subordinada que a gente vai entender. Então, vamos lá. Olha só. Toda oração subordinada substantiva funciona como um termo da oração principal. Olha só. Tá vendo? Por exemplo, eu sei que a vida é bela. Eu sei aqui, ó, é uma oração principal. O que é uma oração principal, professora? É aquela oração que dentro do período composto por subordinação não vai mudar. É aquela oração fixa dentro do período composto por subordinação. Essa é a oração principal, tá? Então ela dentro do período composto por subordinação, ela é aquela oração fixa, ela não vai mudar de jeito nenhum. Beleza. Agora, a oração subordinada, substantiva, ela vai exprimir um termo da oração que se refere à oração principal. Olha só, tá? E detalhe, olha aqui. Quase toda oração subordinada substantiva você pode substituir pela palavra isso. Olha só. Você pega aqui a palavra isso e substitui, ó. Eu sei que a vida é bela, ou seja, eu sei isso. Deu sentido, professora? Quando eu troco daqui para cá, deu sentido. Eu sei isso.
Olha só. Então, você entende que você está numa subordinada substantiva. Tá vendo? Porque você pegou a oração destacada, substituiu pela palavra isso, voltou fazendo leitura, né? Assim, ó. Eu sei isso. Olha só. Viu que teve sentido? Teve, claro. Então, você tem aqui, né? Que é isso tudo aqui, ó. Uma oração subordinada substantiva. Fechou? Fechou. Existem vários tipos de subordinada substantiva. A subjetiva, que tem função de sujeito, olha só. A objetiva direta, que tem função de objeto direto da oração principal. A objetiva indireta, que tem função de objeto indireto da oração principal. A completiva nominal, que tem função de complemento nominal da oração principal. A predicativa, que tem função de predicativo do sujeito que está dentro da oração principal. E a apositiva, que exprime um aposto em relação à oração principal. Professora, misericórdia! Como é que eu vou entender isso? Vai no Vale Concurso da plataforma, estuda lá que tá tudo lá para você. Tudo isso aqui muito bem explícito para você. E eu vou te falar, isso é razão de prova para você. Isso é uma grande possibilidade de prova para você. Está esboçado aqui, lá na plataforma do Vale Concurso, tem tudo com exemplos para você, para que você estude e tenha um aproveitamento do seu estudo e consiga gabaritar a questão da sua prova, questão de português da sua prova, tá? Beleza, vamos continuar. Olha só. Ah, pessoal, então vou classificar essa oração aqui, ó. Eu sei que a vida é bela. Deixa eu só pegar a borracha aqui, rapidão. Cadê ela aqui? Desmanchar isso aqui, ó. Só isso aqui, rapidão, ó. Vamos entender aqui, então, comigo, professora Angélica, né? Eu coloquei o isso ali, beleza. Vamos entender aqui comigo. Vamos lá, olha só. Eu sei, oração principal, porque ela é oração fixa, porque eu posso saber várias outras coisas, né? Em que independem aí somente de que a vida seja bela. Beleza. Então tá. Que a vida é bela é uma oração subordinada. Mas subordinada o quê? Substantiva. Por que ela é uma oração subordinada substantiva? Porque eu peguei esse pedaço aqui, olha só, substituí pela palavra isso, fiz a leitura de tudo, eu sei isso, e o contexto teve sentido. Beleza, professora Angélica, ótimo. E agora? Ela é substantiva o quê? Qual que é a classificação dela aqui dentro desses tipos? Ela é uma substantiva, olha só, ela é uma substantiva subjetiva. Será? Não, não é uma substantiva subjetiva. Ah, professora, então ela é uma substantiva completiva, não vou marcar de novo, não para não fazer bagunça. Ela é uma completiva nominal, professor? Não é. Ah, ela é uma predicativa do sujeito? Não é. O que ela é? Vamos analisar. Olha só. Eu sei. Dentro da oração principal aqui, eu tive um sujeito, olha. Tá vendo? Quando eu tenho olha só a análise. Quando eu tenho um sujeito dentro da oração principal, eu vou pegar a última palavra dela aqui, da oração principal, porque eu tive um sujeito aqui dentro. Então, a oração daqui da frente, ó, que a vida é bela, não pode ser subjetiva. Não pode. Por que não pode? Porque teve um sujeito aqui. Essa oração daqui da frente só seria subjetiva se não tivesse sujeito aqui, mas tem. Então, ela não pode ser subjetiva. Ela vai ter que ser ou objetiva direta, ou objetiva indireta, ou completiva nominal, ou predicativa, ou apositiva. Beleza, então vamos lá. Eu vou pegar a última palavra aqui e vou perguntar daqui para cá. Eu sei, tá? Mas eu sei o quê? Olha só. Tive resposta, não tive? Tive. Que a vida é bela. Quando eu paro no verbo, pergunto o quê e tenho resposta, o que é isso aqui? Um objeto direto. Então, essa oração aqui, ela tem função de objeto direto. Ela é uma substantiva por quê? Porque eu troquei pela palavra isso e deu certo. Substantiva o quê? Objetiva direta, porque ela tem função de quê? De um objeto direto.
Tá vendo como é que funciona aqui? Viu como que a gente tem que entender para que o contexto fique preciso para a gente? Pois é. É dessa forma que acontecerá o meu entendimento. É exatamente dessa forma que acontecerá o meu entendimento, tá? Pois é. E assim eu faço todas as vertentes para identificar todas as outras substantivas, né? Eu avalio se a oração destacada é um objeto indireto, se ela é um complemento nominal, eu avalio se ela é um predicativo de sujeito, eu avalio se ela é um aposto. Olha só, eu faço todas essas análises, tá? Ok. Agora o que que eu tenho? Eu tenho uma oração aqui agora, olha aqui, o próximo tipo de oração, subordinada adjetiva. Olha só. O que que é uma oração subordinada adjetiva, professora Angélica, para eu entender? Ela é aquela que caracteriza um substantivo que está dentro da oração principal. Olha só, isso aqui é a oração principal. Ó, Deus nos salvará salvará é a oração principal. Olha só, tá vendo? Então, a oração subordinada adjetiva, ela tem que caracterizar o substantivo que apareceu dentro da oração principal. Olha só. Então, qual que é a oração principal? Deus nos salvará. Qual que é o substantivo? Deus. Ah, aí eu vejo aqui que essa oração, ela é uma subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela está caracterizando quem? Deus. Olha só. Tá vendo? Aí existem dois tipos de subordinada adjetiva. Olha só. Existe a subordinada adjetiva restritiva e a explicativa. Basicamente, não é critério de análise? Basicamente. A restritiva vem sem vírgula, a explicativa vem com vírgula. Ah, apareceu com vírgula aqui. É uma oração porque tem um verbo aqui dentro. Está caracterizando um substantivo dentro da oração principal. Então, essa oração aqui, ó, destacada aqui, é uma oração subordinada adjetiva, o quê? Explicativa. Olha só. Pronto, tá? Cuidado porque a vírgula muda tudo. Se você tem vírgula, você tem explicação basicamente. Não é 100% dos casos. Se você tem uma vírgula, se você tem vírgula, basicamente explicativa. Se você não tem, basicamente restritiva. Fechou? Muito bom. Detalhe, a oração explicativa aqui, adjetiva explicativa, ela explica o óbvio, tá? E a restritiva aqui, ela restringe, tá? Para facilitar a sua vida e o seu entendimento. Beleza? Beleza, prof. Seguimos. Oração subordinada adverbial. O que é uma oração subordinada adverbial, professora? É aquela que vai fazer o quê? Ela vai exprimir circunstância. Porque o advérbio, ele exprime circunstância, ele modifica. Então, a oração subordinada adverbial vai fazer a mesma coisa, exprimir o quê? Circunstância, tá? Circunstância. Então, quando eu tenho aqui, olha, o tambor soa porque é oco, o tambor soa é a oração principal. Porque é oco é a oração que circunstanciou essa principal aqui. Determinou uma circunstância. E essa circunstância pode ser de causa, de tempo, de condição, de concessão, de finalidade, de comparação, de consequência, de proporção ou modal. Olha só. O tambor soa porque é oco. Olha só. Qual é a causa do tambor soar? O fato dele ser oco. Então, essa oração aqui, introduzida pelo conectivo porque, é uma oração subordinada adverbial, o quê? Causal. Por quê? Porque ela indicou a causa do tambor soar. Ou seja, o tambor soa, qual é a causa? Ele ser oco. O fato de ele ser oco é que faz ele soar. Tá vendo como é que é? Então, precisamos ter o entendimento das orações. Precisamos saber, entender, compreender
a análise sintática, o período simples, o período composto. Como eu disse para você, eu trouxe tudo esboçado para você aqui, né? Eu trouxe aqui em forma meio que de um resumo, né? De um SCAD, vamos falar assim, né? De um SCAD não, de um resumo mesmo, tá? Bem resumido, bem assim pontuado para você poder entender a importância dos termos da oração, a importância das orações, né? E quando, mais uma vez falando, né? Porque, ó, você vai adquirir o preparatório do Vale com Concurso, eu tenho certeza que você já é nosso aluno lá na plataforma. Então, quando você estiver estudando lá, você observar isso, porque a banca vai exigir de você esses tópicos. Com certeza ela vai exigir de você, tá? E nós vamos voltar aqui, claro, nos preparando para a GCM de Manaus. Nós voltaremos aqui com o quê? Com mais conteúdos de língua portuguesa para poder te auxiliar, né? Igual nós fizemos aqui, de forma sintetizada, de forma objetiva, de forma muito bacana. Por quê? Porque aqui vale a pena, aqui vale a sua aprovação, aqui vale a sua mudança de vida. Aqui vale muito você estudar com o Vale Concurso, porque nós estamos preocupados com a sua aprovação. Nós não estamos aqui jogando dinheiro fora, vamos entender, vamos dar né, meia boca, não. Nós vamos entender o assunto e transmitir o conhecimento para você da melhor forma possível, tá? Então, não deixe de estar na nossa plataforma estudando conosco. Vale Concurso já se tornou especialista em concurso de guardas municipais. Estamos aqui para e por você, tá? E é isso, viu? Um grande, abraço para você, um beijo no seu coração e voltaremos aqui, tá? Estaremos aqui no canal do Vale Concurso com mais conteúdos tão importantíssimos quanto este de língua portuguesa para te auxiliar da melhor forma possível, beleza? Um beijo da prof, então, um abraço e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!